Você se acha uma pessoa empática ou gostaria de exercitar a sua empatia? Eu sou a Mari, do canal Carinhosamente. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar 3 situações que você pode olhar e exercitar a sua empatia. Oi, tudo bem? Muito se fala sobre a tal da empatia. Como que a gente faz para exercitar a empatia? Dizem, né, que a empatia é a gente olhar pelos olhos do outro, se colocar no lugar do outro e sentir aquilo que o outro está sentindo. Então eu vou trazer para vocês nesse vídeo 3 situações que eu mesma passei e a partir disso comecei a olhar a empatia com outros olhos. Situação número 1 é a influência familiar. Então, um breve relato do que aconteceu, porque nada melhor do que a gente contar daquilo que a gente viveu, para que melhor propriedade do que isso, né? Estávamos lá, eu e uma outra pessoa, passamos o dia todo muito legal e tal, e no final do dia, como eu gosto de fazer muita surpresa, eu comprei uns chocolates, umas coisas e deixei escondido para a pessoa. Ela ia me levar embora e quando retornasse ela ia encontrar o presente. O que eu pensei? Nossa, vai ser muito legal. Quando a pessoa chegar em casa de volta e ver aquele presente que eu deixei, vai ficar muito feliz, vai me ligar agradecendo, né? Aí fiquei em casa esperando e recebi uma ligação. A pessoa estava totalmente raivosa, brava e me xingou. Como assim? Que passamos o final de semana inteiro juntos e agora você deixa esse presente, esse negócio aqui em cima da minha cama? E desligou o telefone. Na hora, o que acontece? Primeiro ímpeto que a gente tem é de também ficar chateada, ficar triste. Mas eu pensei, não é normal, deve ter acontecido alguma coisa. E quando conversamos, a pessoa me explicou. É porque lá na minha casa, influência familiar, sempre quando os meus pais brigavam, eles não se falavam. A forma de eles mostrarem que eles estavam bravos é deixando coisas um pro outro. Então, se a minha mãe estava brava com meu pai, ela fazia o café, ela deixava a garrafa de café em cima da mesa e saía. Então, meu pai chegava e dizia, opa, ela tá brava comigo. Gente, eu juro pra vocês que isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Então, aprendi o quê? Que a influência familiar faz a gente ter formas, gestos, comportamentos, pensamentos totalmente diferentes da outra pessoa. Então, quando você passar por uma situação, primeiro pense, será que isso pode ser uma influência familiar? Que lá no seio familiar daquela pessoa era comum fazer esse tipo de coisa e por isso ela tá agindo assim comigo? Essa foi a primeira situação. A segunda situação é a tal da influência coletiva. Eu tinha, muitos anos atrás, um projeto social e eu e as outras organizadoras resolvemos, então, convocar as meninas para fazer uma festa. Só que, escute bem o que a gente falou. Nós combinamos o seguinte, meninas, venham para a festa com a sua melhor roupa. Essa foi a frase. Obviamente, eu e as outras meninas que estávamos organizando esperamos crianças e adolescentes vestidas como crianças e adolescentes, porém mais arrumadas, com um jeitinho no cabelo diferente e tudo mais. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, nós ficamos assustadas. Começaram a chegar as meninas com maquiagem das suas mães, sabe aquela sombra azul no olho inteiro, batom vermelho, cabelo pra cima, blusa curta, enfim. Tinha uma que levou até o salto da mãe, ela calçava 33 e foi com um salto alto e o número do sapato era 37, imagina a situação. Então essa foi a segunda situação que eu me deparei e eu olhei e disse, realmente, a forma como eu fui criada, no meu contexto de comunidade e o contexto delas de comunidade é totalmente diferente. Então, além da influência familiar, existe também a influência coletiva. Você pode ver os países, são diferentes, eles têm culturas diferentes, não só nos países, mas o Brasil, por exemplo, é enorme. Se você for no norte, no nordeste, vai ser totalmente diferente de uma cultura do sul. Então, sempre mesma coisa que eu falei antes, sempre que você perceber que aquela pessoa está agindo de uma forma diferente, fazendo uma coisa errada, estranha, engraçada ou que na sua concepção não faz sentido, pense, será
que às vezes a construção coletiva que aquela pessoa teve, histórico de comunidade, de relacionamentos na própria cidade que ela vive, da cultura que ela tem, ela não aprendeu esses costumes? Quando a gente começa a observar assim, fica muito mais fácil de não levar para o lado pessoal, sabe? Porque às vezes a gente acha, nossa, então foi comigo, eu poderia ter pensado várias coisas daquelas meninas, e a primeira coisa que eu pensei foi, poxa, a palavra venha com a sua melhor roupa para mim significa uma coisa e para elas de fato significava outra coisa totalmente diferente. E a terceira situação é a individualidade. Todos nós somos seres individuais. Você pode perceber que mesmo que você foi criado numa comunidade e também criado no seu seio familiar, ainda assim você vai ter algumas questões, situações e opiniões que são totalmente suas. E aí eu passei por uma situação muito particular e muito feliz porque eu aprendi muito com isso, que foi a elaboração, a organização do meu casamento. Estávamos eu e meu esposo organizando o nosso casamento, definimos como ele seria, que seria um casamento simples, enfim. E aí as pessoas começaram a fazer perguntas. Até aí, tudo bem, não tem problema nenhum, porque as pessoas são curiosas, quer saber se vai ter madrinha, padrinho, enfim, né? E a partir dessas perguntas que as pessoas foram fazendo, algumas respostas que eu dava, do que a gente decidiu, não eram bem aceitas. As pessoas faziam, nossa, que estranho, vocês vão fazer isso? Casar de dia? Como assim? Enfim, não fui ofendida por nenhuma dessas perguntas, mas de fato, na verdade, a minha empatia nessa hora foi o contrário. Eu me coloquei no lugar de todas as vezes que eu fui a casamentos e eu julguei, entre aspas, ou eu pensei algo sobre o lugar. Por exemplo, o nosso casamento foi bem pequeno, tinha no máximo 50 pessoas, mas já fui casamento com 400 pessoas e eu saía de lá pensando, meu Deus, pra que convidar essa gentarada toda, né? Muita gente para um casamento. E aí, na construção do meu casamento, eu fui vendo que existem coisas que fazem parte da nossa individualidade. Provavelmente cada casal, assim como eu, escolheu fazer o casamento que fazia sentido para eles, né? E aí eu fiquei pensando, poxa vida, como a gente aprende quando nós estamos do outro lado, né? Quando na verdade a gente é empático com alguém, mas também quando a gente precisa dessa empatia. E foi assim que nessa terceira situação eu me vi lidando com a individualidade da empatia. Eu gostaria, que as pessoas que estivessem no meu casamento olhassem para o meu casamento e ficassem felizes porque aquela foi uma escolha minha. E, obviamente, na hora eu pensei, poxa, quantas vezes a gente olha a escolha do outro e a gente fica questionando. Por quê? Porque a gente compara com aquilo que a gente escolheria. Então, são 3 situações. Situações familiares que acontecem, que a gente precisa olhar e exercer empatia. Situações coletivas, da influência, da cultura, da forma como a pessoa foi criada naquela comunidade. E terceiro, as questões que são de fato individuais, do gosto particular de cada um. Então o exercício aqui que eu quero deixar para vocês é o seguinte: sempre que você estiver em uma situação que você percebe essa necessidade de empatia, faça a seguinte pergunta: por que será que aquela pessoa fez aquela atitude? Porque a empatia nada mais é, gente, de quando acontece uma situação, a gente não agir rapidamente, sabe? Não vou ficar braba de cara, não vou ficar magoada, não. Aconteceu a situação, espera. Por que será que essa pessoa, por exemplo, vou inventar aqui, foi grosseira comigo? Aí ela pode ter tido um dia ruim. E aí, sabe, aí ela pode estar muito triste, ela pode estar com alguma coisa que ela quer falar, mas ela não consegue, e aí a gente vai entendendo que por trás de cada atitude existe uma outra forma de pensar, seja ela por meio familiar, por meio coletivo ou por meio individual. E se ainda assim, depois de fazer todas essas perguntas, você ainda não ficou satisfeita, poxa Mari, mas eu até entendo aquela pessoa, mas não precisava ter sido grosseira comigo. Faça a segunda parte, porque a empatia não é só sentir, gente. A empatia é agir também, é fazer com o outro o que você gostaria que fizessem com você. Então chega na outra pessoa e pergunta, tá tudo bem?
como que foi teu dia? Tá tudo bem contigo? Eu percebi que você foi um pouco grosseiro, é comigo, você está chateado comigo? E quando a gente conversa, quando a gente pergunta, nós conseguimos resolver as situações. Empatia nada mais é do que literalmente se colocar, não ficar só pensando, mas se colocar no lugar do outro. Fazer as perguntas para o outro que você gostaria, porque do contrário também é verdade. Quando a gente está numa situação, por exemplo, você agiu de uma forma e a pessoa não gostou, o que você gostaria? Que aquela pessoa viesse conversar, te explicar, para que juntos a gente possa criar aí uma comunidade de pessoas melhores que se comunicam e que são totalmente empáticas umas com as outras. Tá certo? Esse vídeo fez algum sentido para você? Você precisa exercitar a empatia? Já passou por alguma situação que você percebeu que não estava ou que estava sendo empático? Deixa aqui nos comentários, curte esse vídeo se fez sentido para você e manda para alguém. Sabe aquela pessoa assim? Dá uma sugestão. Então, tava vendo um vídeo ali sobre empatia e achei muito legal. E compartilha com as pessoas que você acredita que precisam ouvir esse vídeo. Tá certo? Beijão e até o próximo vídeo.